Nós estamos nessa campanha, né, nessa série. Na minha época falava campanha, agora fala série, né, pastora? Nessa série, né, a Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo, amém, amados? A Igreja de Cristo, ela ama. A Igreja de Cristo, ela perdoa. A Igreja de Cristo, ela é linda. Amém? Vamos declarando isso sobre a nossa vida. Nós somos a Igreja de Cristo. Em Lucas capítulo 5 fala assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase se afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Podem assentar, igreja. Amados, essa palavra, ela fala, sempre quando eu li essa palavra, eu achava que essa palavra falava apenas de chamado, né? O chamado de Pedro. Nossa, Pedro foi chamado como um pescador de homens. Mas quando eu comecei a ler essa palavra, que já ardia em meu coração há algumas semanas, eu estava lendo esse texto, tanto que ele está todo escrito aqui na minha Bíblia, eu já estava lendo esse texto, e esse texto estava ardendo em meu coração sobre missões. Senhor, mas o que esse texto vem falar sobre missões? Naquele dia, aqueles homens prepararam tudo, amados. Aqueles homens criaram estratégias para sair para pescar. Nós achamos aqui, quando nós iniciamos a leitura desse texto, que está falando sobre uma pesca de peixe, né? E Jesus nos mostra que ele não estava ensinando sobre como pescar peixe. E naquele dia, eu comecei a imaginar como seria. Quando você vai ler a Bíblia, você começa a imaginar, nossa, como que eles se prepararam. E eu penso que eles, como bons pescadores, eles tinham as estratégias, né? Quem é pescador aí sabe que para pescar tem que ter as iscas certas, tem que ter o tempo certo, tem que ter o lugar certo. Aqueles homens eram acostumados a pescar. E eles se lançaram ao mar, eles criaram as estratégias deles. E eles ficaram a noite toda, e não conseguiram pescar nada. Eu me lembro quando eu era criança, que meu avô ia pescar e ele tinha as estratégias dele. Meu avô morava na beira do rio, a gente ia para lá final de semana, meu avô falava assim: eu lancei as varas ali, ninguém pode conversar. E a gente ficava todo mundo paradinho assim, olhando para o rio, e ninguém conversava. Ficava aquele tanto de neto em silêncio, não podia conversar, era a estratégia do meu avô. A gente só comemorava quando pescava, quando pegava um peixinho desse tamanhozinho, a gente comemorava. E eu penso que assim foi. Mas quando amanheceu, aqueles homens, acredito eu, que eles olharam um para o outro: olha, nada pescamos, vamos embora. Jesus chegou ali, tem uma multidão, que vergonha. Eu penso que aqueles homens estavam envergonhados.
amados, porque passaram a noite inteira, estavam cansados, estavam exaustos. Eles pegaram a rede, foram lavar a rede. Jesus viu o barco daqueles homens naquele dia, amados. Ei, nessa manhã, Jesus vem dizer para nós que tem gente que chegou aqui com a rede na mão. Tem gente que entrou daquela porta ali para dentro, segurando a rede na mão, querendo desistir. A minha missão não é melhor do que a sua missão. A minha missão não é maior do que a sua. Ei, amados, eu não sei qual que é a sua missão. A missão daqueles homens naquele dia era pescar para sobreviver. Mas Jesus queria ensinar para eles a viver. Jesus vem nos dizer que nós não precisamos, nós somos filhos. Nossa identidade é de filho amado. É nessa casa, nesse templo que nós aprendemos que nós que somos a igreja. Nós temos aprendido aqui que nós somos convidados a sentar à mesa. Nós temos aprendido aqui nessa casa que nós temos a identidade de Cristo. Nós temos aprendido aqui que o amor nos amou. E naquela manhã Jesus viu o barco daqueles homens. Jesus viu o seu barco, amado. Jesus viu o seu barco, amada. E é por isso que você está aqui nesse dia de hoje. Muitos foram escolhidos para estar aqui. Muitos foram convidados naquele dia daquela pesca. Vários pescadores podem ser que desistiram. E eles permaneceram até amanhã. Essa palavra vem dizer para nós, como missionários, a maior missão que Jesus deixou para nós foi o ide e pregai o evangelho. Essa foi a maior missão que Jesus deixou para nós. A maior missão que Jesus deixou para nós foi amar ao próximo como a ti mesmo, que não é fácil, mas nós temos que amar. Jesus, ele entrou naquele barco. Ele não só viu, mas ele entrou dentro do barco. Jesus poderia ter feito tudo de longe. Não, ó, manda uns peixinhos ali para aqueles homens ali. Jesus entrou naquele barco. E é assim que ele faz conosco. Ele entra no nosso barco. Ele permanece com aqueles que são fiel a ele. Ei, amados, às vezes o nosso barco ele está à deriva. Às vezes o nosso barco, ele está no meio ali do mar e começa o mar sacudir, a gente não entende. A minha casa não é perfeita. Ou vocês acham que lá na minha casa a gente levanta, vai trabalhar, volta rindo? Não. Ei, o barco sacode lá. Tem dia que a gente está sobrevivendo. Eu sei que tem gente aqui que está sobrevivendo. Jesus vem te chamar para a vida. Jesus está te chamando agora. Levanta essa cabeça, pega essa rede, lança essa rede no mar. Eu estou contigo, eu estou aqui, vamos lá, Pedro. Me lança para o lugar mais fundo, porque Jesus poderia ter pegado a rede e jogado ali na beiradinha que os peixes vinham. Jesus falou assim: Pedro, me leva para o lugar mais fundo, onde o mar é mais fundo. Jesus vem nos dizer que para Ele não importa a distância, para Ele não importa o que é a tempestade, para Ele não importa a fundura ali, para Ele não importa o que é seu problema, Ele não está importando com isso. Jesus quer te trazer para a vida. Se você tem vida, se você tem fonte de vida na sua vida, você pode jorrar na vida do seu próximo. Nós precisamos ser uma igreja acordada, uma igreja que vive, e não uma igreja que dorme.
E ali seguindo, Jesus lança a rede. Aqueles homens lançam a rede. Na verdade, nem foi Jesus, ele fala, lança a rede. E Pedro vai e fala para ele assim, ó, sobre a sua palavra, Jesus, eu lançarei. Porque a noite toda nós jogamos. Pelas forças deles, eles jogaram. Pelas estratégias deles, eles jogaram. E nada eles pescaram. E ele fala assim, mas sobre a sua palavra eu vou lançar novamente. E é assim que nós devemos fazer. É sobre a palavra. É tudo sobre ele, não é nada sobre mim, não é nada sobre o pastor, não é nada sobre a pastora, não é nada sobre os irmãos, é sobre ele. Jesus estava mostrando para Pedro ali que a missão dele não era apenas ser um pescador de peixes. Jesus estava mostrando para ele a missão dele era ser um pescador de homens. Ah, mas Pedro era muito estressado. Ei, eu conheci na minha vida o meu avô, ele era um grande líder na nossa família. Ele não era um entendedor assim, eficiente da palavra. Ele conhecia Jesus, ele ensinava nós amar a Jesus. Ele era um líder, mas ele não sabia que ele era um líder. Ele era um missionário, mas ele não sabia que ele era um missionário. E meu avô cantava assim para a gente, ó. Às vezes a gente estava num almoço lá em família, e ele chegava e falava assim, quem é que vai? A gente gritava, eu vou, eu vou. Ele falava, quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? E a gente, tudo pequenininho, em filinha atrás dele. E hoje eu entendo essa música. É Jesus nos convidando a entrar nesse barco, a seguir com ele. Ele precisava disso. Jesus precisava ficar, quem é que vai? Você vai, você vai, você vai, você vai? Não. Não, amados. É nós que precisamos dele. É nós que precisamos dele. E todos os dias, Jesus, ele nos convida a estar próximo dele. Desde a hora que a gente levanta, ele nos dá a oportunidade de vida, de agradecer a ele, de dizer o quanto nós o amamos. Quem aqui às vezes fala assim, mas eu não tenho missão nenhuma, não faço nada. Não chegou nada até mim? Tem, amados. Tem, cada missão é diferente. Às vezes a sua missão é dentro da sua casa. Às vezes tem irmãos aqui que têm uma missão de cuidar da sua mãezinha. Tem irmãos aqui que têm missão de levar a palavra para fora. Tem missão de tudo quanto é jeito. Tem missão para os jovens, tem missão para os idosos, tem missão para os homens, para as mulheres. Tem lugares que eu não vou ter acesso e você vai. Tem lugares que eu não tenho acesso, mas a irmã Geusa tem. Tem lugares que eu não consigo entrar, mas os meninos aqui que são jovens têm. Eu não vou chegar lá na escola da Sarô, amados, aí. Escuta aqui, Jesus salva, Jesus cura. Né? Eu vou virar vocês acham que eu vou virar uma chacota na escola? Mas eu tenho a missão aonde eu trabalho. Eu tenho a missão na minha família. Esse ano eu estou com uma missão lá na minha sala. Não é de rir não, mas tem hora que eu começo a rir. Eu estou com uma missão esse ano de começar. Eu comecei, nós já estamos chegando no meio do ano, eu estou vencendo a missão, amém? A missão da minha sala é eu não apanhar de um aluno que tem lá. É de rir, mas é de chorar. Quando eu peguei esse aluno, quando eu olhei a lista, eu falei, Senhor Jesus, será? Olhei de novo, Pai amado, será? Que é um aluno que bate em todo mundo na escola. E eu falei, Pai, mas não dá para trocar não, a lista. E eu fiz um propósito, eu falei, a minha missão é não apanhar desse menino do início até o final do ano. E ele vai aprender ainda por cima, Senhor. Ele vai aprender a ler, vai aprender a escrever, ele vai aprender. Amados, nós estamos no meio do ano. A Maria Eduarda está aqui para comprovar. Ele já sabe ler. Ele é o melhor aluno que eu tenho, mas ele de vez em quando ele ameaça me bater. Mas ele não bateu ainda não. A minha missão é até o final do ano, eu estou vencendo. Às vezes eu vou ensinar o alfabeto lá, ele começa a estressar, ele dá uma armada para me bater lá,
Irmãos, eu troco massinha com ele. Eu tô ganhando até doação de massinha, viu? É todo dia no final, ó, uma massinha. Você comportou que é uma massinha. Você comportou, é minha missão, gente. Eu tenho até o final do ano. Cada um tem sua missão. Cada um tem sua missão. E aquele dia, aqueles homens, quando eles seguiram a Jesus, eles largaram tudo para seguir a Jesus. E nada os faltou. Nada os faltou, né? Às vezes os nossos problemas, quando eu prego aqui, amados, é porque Deus falou comigo primeiro, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, a irmã pregou para mim. Não, Deus falou comigo primeiro. Deus tem falado comigo sobre essa palavra, sobre o barco. É o barco que Jesus entrou. Jesus entrou no barco, Jesus direcionou aquele homem, Jesus lançou a palavra e o milagre aconteceu. E nessa manhã, o Senhor Jesus vem falar comigo e com você. Ei, minha filha, ei, meu filho, eu entrei no seu barco. Eu estou aqui com você. O mar pode sacudir, mas eu estou aqui com você. Pode lançar sua rede aí, amado. Às vezes você guardou sua rede. Pode lançar ela de novo. Lança ela sobre a palavra do Senhor. Você será reconhecido para honrar a Deus. Meu avô é reconhecido até hoje pelo homem bom que ele foi. Virou nome de praça e tudo mais. Pelo homem bom que ele foi. E ele nem sabia que ele era um missionário. Mas ele pregava onde ele ia. Ele não pregava religião, ele pregava Jesus. Ele não pregava religiosidade, mas ele pregava Jesus. E ele é honrado até hoje por isso. Amanhã ou depois, por você não ter desistido da sua missão, alguém irá te honrar. Alguém irá citar o seu nome em salas fechadas. Na nossa igreja mesmo, nós não vamos longe, né? Futuramente eu penso aí que a Antonella vai pegar o microfone e ela vai falar, eu estou aqui porque meu avô não desistiu. Meu avô poderia ter desistido, né, pastor? Poderia ter desistido, não é fácil não, amados. A hora que o negócio começou a balançar ali, sacudiu, pastor, mas a pastora poderia ter pegado a rede deles ali, recolhido, não, vamos pegar só nossos peixinhos aqui, meus filhinhos aqui, largado nós para trás, irmãos. A pastora poderia ter pegado a rede dela, ó, Alana, chama o Eduardo aí, Naília, ó, no máximo, o Riquelme, viu? Bora lá, nós vamos fazer um cultinho lá em casa mesmo. E graças a Deus que eles não desistiram, amados. Aleluia! Amém, glória a Deus. Aí futuramente, daqui uns anos, né, nós vamos estar sentados aqui, aí a Antonella vai empregar, eu estou aqui hoje, porque meu avô não desistiu, minha avó não desistiu, meu tio não desistiu, minha tia não desistiu. E vocês não desistiram também. Amém? Nós possamos ficar em pé agora, nessa manhã, e orar a Deus, né? Colocar diante de Deus essa nossa missão. Eu não sei qual que é a sua missão, eu não sei, mas o Senhor Jesus sabe, Ele conhece o seu coração. Às vezes as pessoas podem te diminuir, pode falar que você não dá conta, que você não consegue. Às vezes alguma coisa pode te limitar. Ei, amados, pode não parecer, mas eu tenho timidez de subir aqui em cima. Isso me limita muito. Isso me limita. Mas o Senhor Jesus é maior, Ele quer nos usar. Quando Ele quer nos usar, Ele movimenta tudo. E a gente vem do jeito que está, né? E que você possa usar as estratégias que você tem, mas sobre a palavra que Jesus lançar. Sobre o direcionamento que Jesus lançar. Amém? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na rua, porque ser missionário não é aqui dentro da igreja. Ser missionário é lá fora. É igual a pastora pregou hoje na escola bíblica. A pastora pregou isso hoje na escola bíblica. É o que é a vida dela lá fora. Aqui nós somos pouquinho tempo.
né? Aqui nós ficamos 1 hora, 2 horas e vamos embora. Mas o que nós somos lá fora, essa sim é a nossa missão. É a igreja sem parede, né? Que nós possamos ser essa igreja. Quando a igreja entende ser uma igreja missionária, a visão muda, as estratégias mudam, até o ambiente muda. Nós temos que estar abertos a receber quem está para chegar, né? Seja jovens, seja mulheres, nós temos que estar abertos. Nós vivemos num lugar onde aqui nós não somos iguais. Temos criações diferentes, temos culturas diferentes. Que nós possamos saber respeitar uns aos outros, isso também é missão. Respeitar o próximo, respeitar as limitações do próximo. Parar de querer ser Deus, julgar o próximo. Não vou chamar essa menina aqui para sentar ali na sala das princesas, não. Ainda bem que nossas princesas não fazem isso, né? Não vou chamar não essa menina não. Né? Não, esse jovem aí não vai sentar do nosso lado não. Isso não é ser uma igreja missionária. A igreja missionária, ela acolhe. A igreja missionária, ela abraça. A igreja missionária, ela traz vida. A pessoa tem que chegar aqui, amados, e sair vivo daqui. A pessoa tem que olhar para mim, olhar para você e ver vida. Ver alegria, ver disposição. Mas nós também temos problemas. Nós temos problemas, mas nós temos um Deus maior que os nossos problemas. Nós já passamos por todas essas experiências. Nosso barco sacudiu, de vez em quando ele sacode. Mas nós já temos a firmeza, né? Jesus já nos chamou. Assim como ele chamou Pedro, ele nos chamou para ser pescadores de homem. Pedro foi chamado de rocha. Na Bíblia fala que Pedro foi chamado de rocha, de pedra, que edificarei a minha casa, que você possa ser uma pedra, onde a casa do Senhor será edificada. Que as pessoas possam olhar para você e ver a firmeza que é a missão de Jesus, do ide e pregai o Evangelho. Amém? Vamos levantar as nossas mãos e vamos orar verdadeiramente como igreja. Começa a dizer para Deus o quanto Ele é maravilhoso. Começa a dizer para Deus: obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por me fortalecer nessa manhã. Ei, amado, começa a dizer: santo, santo, santo. Ei, Senhor Jesus, vem, entra no barco dessas pessoas, Senhor. Aqui tem mães que clamam pelos seus filhos. Aqui tem avós que clamam pelos seus netos. Ei, aqui tem pais, amados. O Senhor Jesus vem trazer vida para a sua casa. Aleluia, Senhor Jesus. Entra no barco, ó Pai, entra no barco desses irmãos, nessa manhã de domingo. O Senhor viu o seu barco, meu amado. Começa a agradecer, começa a glorificar, começa a dizer que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia, Jesus, obrigado, Pai, por não desistir de nós. Naquela manhã, Jesus não estava ensinando sobre peixes. Naquela manhã, Jesus estava nos ensinando a fazer missões. Ei, aleluia, queremos ir contigo, Senhor. Santo, 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 entra na casa, entra na família, faz uma mudança, transforma, traz vida, levanta o caído. Ei, amado, o Senhor Jesus vem te dizer que Ele está enviando cura, Ele está enviando vida para a sua casa. Começa a glorificar ao Senhor, dizendo que Ele é maravilhoso. Pai, nos perdoa pelas vezes que nós desistimos,
Nessa manhã o Senhor te encontrou, minha amada. Nessa manhã o Senhor te encontrou, meu amado. Toda depressão, toda angústia, toda frieza, caia por terra agora. O Senhor traz vida, o Senhor traz vida para os filhos dele. O amor te amou. Oh, santo, 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 santo. Obrigado, Jesus, pela sua palavra maravilhosa. Nós vamos sair daqui fortalecidos da sua presença, sabendo que é o Senhor, que está no nosso barco, que as nossas redes serão fartas, nossos celeiros jamais serão vazios. O nosso barco pode até balançar, mas ele não vai afundar, porque é o Senhor que está direcionando. Oh, aleluias! Se derrame na presença do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que te dá o melhor. Não sou eu, não é a igreja que está aqui. É o Senhor Jesus. E nessa manhã Ele te traz vida, Ele te traz ânimo, Ele te traz disposição. Que você seja uma mulher pescadora de mulheres, que você seja um homem pescador de homens, de famílias. O Senhor está restaurando o casamento nessa manhã. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, não desista. Não desista. Antes de finalizar essa palavra, eu venho firmar aqui com os irmãos o que o Senhor tem falado ao meu coração todos os dias há alguns meses. Não desista, não desista. Eu sei da onde o Senhor Jesus me tirou, amados. Eu sei da onde Ele me tirou. Eu não visito meu passado porque eu não moro lá mais. Tem pessoas que visitam meu passado mais do que eu. Mas o Senhor Jesus, Ele sempre vem me confirmar através da palavra, para mim não desistir. E Ele vem dizer para você também, não desista. Não desista do seu emprego, não desista da sua família, não desista dos seus amigos, porque quem tiver que sair, Ele vai tirar. A porta que tiver que fechar, Ele vai fechar e vai abrir outra. Amém? Não vai pelas suas estratégias, não. Deixa Deus agir. Amém, amados? E essa é a palavra que o Senhor Jesus trouxe nessa manhã para toda a igreja. Amém?